Autoridade Espiritual por Stephen Covey. Capítulo 2, Parte 2. A rebelião dos seres angelicais. Certamente, hoje parece que entendemos um pouco sobre qual é a razão, mas ainda está além do nosso entendimento. Porque Deus delegaria autoridade e não apenas a mantém para si mesmo. Quão simples seria? Não haveria todos estes problemas, mas é agradável a Deus delegar autoridade. Mesmo no primeiro mundo, Ele delegou sua autoridade aos seres angelicais. Nas Escrituras, está escrito que havia anjos e arcanjos, serafins e querubins, principados e potestades. Depois de Ele criar o universo, delegou sua autoridade aos seres angelicais. Alguns tinham muita autoridade, outros pouca autoridade. Todas estas autoridades delegadas eram servos de Deus. Os anjos são servos de Deus. Eles os servem sob sua autoridade e, com a autoridade que receberam, governam este universo para a glória dele. Tudo era belo. Tudo expressava a glória de Deus. Tudo servia ao seu propósito. Todos estes seres angelicais estavam sob a autoridade de Deus quando exerciam a autoridade dada a eles. Vemos novamente que a autoridade não é algo que se assume, ela é algo dado. A estes seres angelicais foi dada a autoridade, e à medida que a exercitavam, sob Deus tudo funcionava perfeitamente. Naquele tempo pré-histórico, para um querubim belo, talentoso, em elevada posição e dotado, foi dada por Deus grande autoridade e domínio, mas, de alguma forma, infelizmente, um pensamento mau entrou em sua mente. Em outras palavras, ele começou a ser consciente de si mesmo. No princípio, nada, ninguém era consciente de si mesmo. A única consciência neste universo era Deus. Todos estes seres angelicais eram conscientes apenas de Deus a quem serviam. Eles não eram conscientes de si mesmos, de sua posição e de seus dons. Todas as coisas eram recebidas de Deus e voltavam para Deus. O princípio da rebelião é a autoconscientização. Um querubim começou a ser consciente de si mesmo. Ele começou a ser consciente de sua beleza, de seu poder, de sua posição, de sua habilidade, da autoridade que foi dada a ele. Antes de ser consciente de si mesmo, ele queria usar toda a autoridade, poder, dons e beleza que Deus tinha lhe dado para servir a ele. Agora, ao contrário, queria usar todas estas coisas para servirem a si mesmo. E ao fazer isto, um espírito de rebelião veio sobre ele. Em vez de estar sob a autoridade de Deus, queria estabelecer sua própria autoridade. Em vez de servir o reino de Deus, queria estabelecer seu próprio reino, seu próprio domínio. Por isso, ele foi lançado para fora do jardim do Éden celestial. Tornou-se Satanás, o adversário de Deus. Evidentemente, nosso sistema solar estava sob seu controle naquele tempo. E ele afetou não apenas a terra que estava sob seu controle, mas também outros anjos. Ele foi capaz de instilar aquele veneno, aquele espírito de rebelião em 1/3 das hostes angelicais e os liderou na insurreição. Ele foi capaz de tornar esta terra que Deus tinha criado em ruínas e trevas. Tudo isso aconteceu quando a autoridade de Deus foi desafiada, porque Ele não o permitiria, e sua disciplina e julgamento vieram. Isto é verdade. Mas em outro sentido, ela foi o resultado daquele espírito de rebelião. Sempre que houve um espírito de rebelião, ele introduz as trevas, a ruína, o vazio, isto é, inutilidade. Porque Lúcifer se tornou autoconsciente que ser igual a Deus, uma autoridade em si mesmo, em vez de estar sob autoridade e agir com a autoridade que Deus deu a ele, foi lançado fora e seu domínio se tornou em ruínas e trevas. Mas Deus não desistiu da ideia de delegar autoridade. Se fosse você ou eu, depois de acontecerem estas coisas, diríamos que é melhor não delegar autoridade. Guardaria tudo para mim mesmo. Mas não. Deus é diferente de nós. Muito embora Satanás parecesse estabelecer seu próprio reino,
o reino das trevas, tenha se rebelado contra a autoridade divina e estivesse sob seu julgamento, sabemos que ainda estava sob a autoridade de Deus. Ele tentou se retirar desta autoridade e estabelecer a sua própria, mas ainda estava sob a autoridade de Deus. Ele não podia fazer nada do que quisesse. Mesmo quando procura nos tentar, tem de ter permissão de Deus. Assim, não importa como você queira sair da autoridade de Deus, não pode, porque Ele é a autoridade do universo. Não há forma de sair dela. Você só traz julgamento e problemas para si mesmo. Graças a Deus, Ele não desistiu da ideia de delegar autoridade. Deve haver uma razão gloriosa por trás disso.